noite a todos. Então a gente vai fechando os olhos, né? Vamos serenando a nossa mente. Vamos agradecendo a equipe espiritual desta casa, dos semeadores, que acolhe a cada um, que adentra lá, passa pelo portão, pelo passe de harmonização, na entrevista, vem aqui para o salão. Cada um está sendo envolvido com muito carinho, cuidado com muito amor, harmonizado para que neste momento o tema da noite possa ser compreendido, entendido. E a gente vai agradecendo a esses amigos espirituais que nos acolhem e cuidam de cada um de nós. E elevando um pouco mais o nosso pensamento, vamos até o Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos inspire, que nos auxilie, e agradecendo sempre, imensamente, por ter estado nessas terras, por ter deixado o seu evangelho, os seus exemplos, que é a nossa diretriz de conduta, né? Que é o nosso guia, para que a gente possa alcançar a felicidade, a paz, a harmonia, o equilíbrio e a nossa evolução. A Deus nosso Pai, agradecemos a oportunidade desta encarnação, pedindo a Ele que nos fortaleça, que nos ampare, nos direcione, para que saibamos escolher muito bem os nossos caminhos, a nossa direção, que a nossa fala seja sempre de harmonia, que agregue, que acolha. E por tudo que recebemos do nosso Pai de misericórdia, o louvamos nesse instante com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje a gente vai conversar, é uma reflexão, né, que a gente vai fazer, e a gente começa falando assim, que por longos caminhos nós temos buscado nos unir a Deus. Várias existências temos atravessado nessa procura, inventamos processos de adoração, fazendo oferendas em forma de louvor. Construímos palácios suntuosos onde ofertamos ouro. Sacrificamos os próprios semelhantes à frente de símbolos religiosos, acreditando que Deus quisesse honrarias. Até que, compadecendo-se da nossa ignorância, a divina providência enviou-nos alguém que nos instruísse nos caminhos da elevação. E foi Jesus, que veio nos ensinar que Deus não nos pede honrarias, não nos pede sacrifícios. Nos pede tão somente um coração cheio de fraternidade a serviço do bem. E se esmerou em ensinar que a comunhão com Deus vem através do socorro aos necessitados, dar esperança aos tristes e do amparo aos enfermos e do alívio aos sofredores. E a melhor forma de reverenciarmos a Deus começa com a caridade. E é sobre ela que nós vamos conversar hoje. Porque muito se fala, né, a respeito, muito se lê a respeito, mas na realidade muito pouco a praticamos. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido desta palavra conforme entendia Jesus. E a resposta foi a seguinte: benevolência para com todos, ou seja, bondade para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, compreensão, complacência para com os defeitos do próximo, visto que nós também somos criaturas imperfeitas. E finalmente o perdão das ofensas, né? O 70 vezes 7 vezes,
né? Quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7 vezes. Quantas vezes devemos nos perdoar? 70 vezes 7 vezes também. Perdoar, não guardar mágoas, ressentimentos, ódio no coração, é uma maneira de exercitá-la aqui na Terra. E quando nós procuramos não guardar mágoas, ressentimentos, ódio no coração, essa caridade, ela está sendo feita com a gente também, né? Porque eu não estou guardando dentro de mim sentimentos que vão me fazer mal, que vão me prejudicar. Porque o ressentimento, o ódio no coração vai levando a gente por caminhos que a gente vai adoecendo, né, o nosso corpo físico, a nossa mente. Então, quando a gente perdoa e não guarda esses sentimentos, essa caridade também está sendo feita conosco. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nos fala de duas maneiras diferentes de praticarmos a caridade. Uma é a caridade material, que é a mais fácil, e a outra é a caridade moral. A caridade material é tudo aquilo que nós pudermos fazer materialmente falando, né? Doando para alguém em favor dos nossos semelhantes. Então a gente começa muitas vezes doando aquela roupa furada, aquilo lá que a gente acha que não presta mais, que a gente não quer mais. Aí a gente tem que dar para alguém, eu tenho que me livrar disso. Então a gente começa aí. Aí depois a gente começa doando aquilo que a gente não quer mais, mas que está em bom estado, tá? Estado de novo, assim, quase só que a gente não quer mais. A gente doa. Mas a caridade divina, a verdadeira caridade, é aquela que a gente, quando a gente conseguir fazer, a gente doar do que vai nos fazer falta. Então, assim, se tem um vizinho meu tá passando necessidade, não tem alimentos, eu tenho lá para um mês, mas eu vou dividir com ele, né? Então eu vou ter que alongar lá o que eu tenho, comer menos, né? Controlar, porque eu estou dividindo com aquele que não tinha nada. Essa é a caridade divina, né? Um dia a gente vai chegar a ela. Os espíritos nos falam que é a maneira mais fácil, e mesmo assim, mesmo sendo a mais fácil, nós reconhecemos que ainda nos custa muito. Tem uma outra coisa que muita gente faz também, é assim, eu tô com uma geladeira que está com defeito, uma máquina que está com defeito, um sofá que está com rasgo, tem alguma coisa, aí a gente fala, eu já estou dando, quer que eu arrume? A pessoa arruma. Mas às vezes a pessoa não tem nem dinheiro para arrumar. Ela está numa dificuldade muito grande e se a gente der alguma coisa e a pessoa ainda tiver que arrumar o conserto de uma peça, às vezes é caro também, né? Então, é essa dificuldade que a gente ainda tem, né? Eu já estou dando a pessoa que se vire, a pessoa que venha buscar, a pessoa que mande arrumar. Então, é uma reflexão que a gente precisa ir fazendo. Outra maneira, muito mais difícil, que é a caridade moral. Por quê? Porque ela consiste principalmente em suportarmos uns aos outros. Por isso é que ela é tão difícil. É fazermos de conta que não estamos vendo um gesto de recriminação, que não estamos ouvindo uma palavra indevida, é tentar respeitar as diferenças, né? E a gente tem muita dificuldade ainda, né? Não é sempre assim que uma pessoa responde um pouquinho mais grosso, ou fala uma coisa pra gente que a gente não gosta, que a gente tira de letra, né? A gente às vezes fica magoado, fica ressentido, né? A gente não consegue se colocar no lugar de compreender o outro, de entender que ele pode não estar bem, né? A gente tem ainda muita dificuldade nessa questão. Uma prece em favor de uma pessoa encarnada ou desencarnada são maneiras diferentes de praticar a caridade. Mas para que ela seja divina, nós precisamos praticá-la com fraternidade, ou seja, nós precisamos sentir no nosso semelhante como um irmão, que é o que ele é, né? Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Porque são esses que estão à nossa volta os degraus que vão contribuir para nos elevarmos. Então, quando tem as catástrofes, né,
nas cidades, as enchentes, os flagelos. O que isso, a gente fala, nossa, mas está tão longe, não tem nada a ver comigo? Claro que tem. Por quê? Porque é nesse momento em que a gente vai arregaçar as nossas mangas, sair do nosso conforto, do nosso comodismo e vai se solidarizar com o próximo. Não é porque não está vivendo na minha cidade que eu não preciso auxiliar, que eu não preciso ajudar, que eu não preciso arregaçar as minhas mangas para fazer alguma coisa. Às vezes eu não tenho o material para ajudar, mas eu posso pedir a Deus, fazer uma oração, desejar que eles fiquem bem, desejar que aquilo se resolva. Existem várias maneiras de praticar a caridade. Ela existe a material, mas existe a moral, onde é o meu desejo de que o outro fique bem. Na questão 165 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou ao Espírito da Verdade: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E o que é perturbação? É o que acontece conosco logo após o nosso desencarne, né? Nós ficamos atordoados, a gente não entende direito o que está acontecendo. E a resposta foi a seguinte: influência muito grande, porque o espírito já conhecia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura é o que mais influência exerce nesse momento do desencarne. A esse respeito, nós temos um depoimento no livro Vozes do Grande Além, de um espírito que se comunicou em uma reunião mediúnica. Chico estava participando também dessa reunião, foi no ano de 1956, na cidade de Pedro Leopoldo. E ele começa dizendo assim: Espiritismo, sou espírita, fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. E ele conta a experiência dele, né? Que quando na Terra ele foi casado, tinha 2 filhas, ele era um corretor de imóveis bem sucedido, se dizia espírita, ele ia toda semana nas reuniões, no momento da prece ele abaixava a cabeça, né? Ele ia toda semana lá, só que ele não fazia evangelho no lar, ele não leu um livro, ele não fazia um estudo, nada. Aí teve um dia que ele também não procurou a reforma íntima, e um dia um grupo de amigos dessa casa chamou ele para fazer uma visita numa senhora que estava doente. Aí ele não gostou muito da ideia, mas para não parecer deselegante, ele foi. Aí ele chegou lá, a senhora estava em grande necessidade, era numa residência bem pobre, e quando ele chegou lá, a senhora estava deitada no chão e em agonia, né? Aí os 3 amigos viram aquela situação, deram uma desculpa lá e foi embora. Ele não conseguiu sair. Quando ele deu conta dele mesmo, ele estava ajoelhado com a cabeça dessa senhora no colo. Aí ele pegou, tirou um dinheiro do bolso, deu para a família para ajudar no velório, no enterro, né? E foi embora. Aí passou os anos, ele fez de tudo para esquecer daquilo, passou uns anos lá, aí ele veio a desencarnar. Só que, como eu falei no começo, né? Ele não praticou reforma íntima, ele não lia livros, ele não fazia evangelho no lar. Então ele estava muito apegado ainda às coisas materiais. Então ele não conseguiu sair da casa dele. Ele ficou lá, permaneceu lá, ficou um bom tempo lá também. Aí quando um dia ele estava cansado, né? Sentindo uma sede de renovação, de mudança. Aí pela primeira vez na vida dele, ele fez uma oração sincera. Uma oração que veio do coração dele, sabe? Aquela oração que a gente sente que está mesmo conversando com Deus. Aí ele tinha saído da casa, estava na praça, aí veio um benfeitor, que era da casa que ele frequentava, e convidou ele para ele estar indo lá aquela noite, que o mentor estaria lá atendendo pedidos de renovação. Aí ele foi, estava cheio, tinha um monte de gente, né? Aí 2 horas depois o mentor chamou ele. Aí falou assim, o que você tem alguma coisa que você tenha feito, né, de bom para você merecer ser atendido o seu pedido de renovação? Aí ele pensou e falou, ele até lembrou da história da mulher, né, mas ele fez com tanta má vontade que ele ficou até com vergonha de contar. Aí ele estava lá pensando, e de repente sai uma mulher lá do fundo do salão, vem na direção dele
e era essa mulher que ele ajudou. Aí ela fala em favor dele ao mentor, dizendo que no momento em que ele colocou a cabeça dela no colo, transmitiu pensamentos de paz, trouxe conforto para ela. E o dinheiro que ele deu para ajudar no velório, proporcionou no enterro, proporcionou que ela tivesse um enterro digno, né? Aí o mentor falou assim, então né, já que ele tinha feito isso, ele tinha tido alguém que intercedesse por ele, então ele nomeou ele naquele momento que ele faria o trabalho de equilibrar e de auxiliar os desencarnantes no plano físico. Então, encerrando, ele diz assim: sou espírita, fora da caridade não há salvação, maravilhosas palavras. E aí a gente analisa o quê? Que um ato que ele fez de má vontade foi o que auxiliou ele no momento em que ele precisava dessa ajuda, em que ele sentiu a necessidade de renovação. Imagina quando a gente começar a exercer de boa vontade. O quanto de bênçãos e de coisas maravilhosas a gente não estaria recebendo e não estaria tendo a oportunidade de vivenciar, né? Porque um só que ele fez de má vontade ajudou ele no momento que ele precisou. Imagina, né, quando a gente fizer todos de boa vontade. André Luiz diz que o bem que fizermos, que fazemos, ele é nosso advogado em qualquer parte do universo. Então, ele fez encarnado, no momento em que ele estava desencarnado, foi aquele bem que ajudou ele. Assim como André Luiz, né? Que no momento em que ele desencarnou, ele passou mais de 1000 receitas, mas 15 pessoas oraram por ele. E essas pessoas foi o que ajudou ele no socorro lá, depois de 8 anos que ele ficou no umbral. Foi o que foi indo e auxiliando ele para que ele despertasse, para que ele pudesse ser auxiliado. Perguntaram ao Chico, certa vez, onde Emmanuel era mais exigente com ele. E a resposta foi a seguinte: no trato com os outros. Tratar bem as pessoas não é só uma questão de educação, não é só uma questão de respeito, é uma questão de caridade. E ela começa no nosso lar. No livro Alvorada Cristã, né, o Lúcio conta a história da Hilda. A Hilda era uma menina assim muito... Ela maltratava as pessoas. Aí ela se achava melhor do que algumas pessoas e tinha uma menina que ia lá vender doces na casa dela. Aí ela chegava para a menina: sai daqui, o que você está fazendo aqui? Ninguém vai comprar nada seu aqui não, vai para lá, sua pobre, vai vender isso em outro lugar, que não sei o quê. Aí a mãe dela vinha e falava assim: não, filha, que isso, não é assim que recebe as pessoas e tal. Aí a mãe da Hilda: ai, que doces tão lindos, né? Quem nos fez assim tão perfeitos? Aí a Hilda falava: ah, foi a mamãe. Ah, eu vou querer tantos. Aí a mãe da Hilda sempre comprava. Aí teve quando entrou, ela falava: você não pode tratar as pessoas assim, né? Ela está precisando, a gente tem que ajudar, a gente tem que auxiliar, e a gente tem que ser educado, ter respeito, né? Aí o pai também chamou a atenção dela e tudo. Aí passou um tempo, aí o pai ficou doente, ficou muito doente. Todo o dinheiro que eles tinham guardado, reservado, né, para emergências outras que não essas, acabaram gastaram tudo e não teve jeito, ele desencarnou. Quando ele desencarnou, a mãe dela ficou muito mal, ela ficou doente também, porque foi muito difícil para ela esse momento, e a Hilda não sabia o que fazer, porque não tinha mais dinheiro, o pai não estava lá para trabalhar, né, o que ia ser? Aí um dia ela sonhou com o pai e ele falou para ela, pedir para a mamãe fazer doces e ela fosse vender. Aí ela acordou no outro dia: ah, mamãe, vou fazer doce, tal, não sei o que, fui lá comprar as coisas, e ela saiu para vender. Aí o pessoal começou a zoar ela na rua, né, ficava brincando, humilhando ela, né, tirando sarro dela, dando risada dela. Aí ela bateu numa casa para vender os doces, aí quem atendeu? A Hilda. Aí ela olhou para a Hilda e falou: puxa, vai fazer a mesma coisa que eu fiz com ela, né? Mas não. Ela falou assim: nossa, que doces tão lindos, quem nos fez assim tão perfeitos? Aí a Hilda falou: foi a mamãe. Aí a Hilda comprou os doces
Aí ela saiu dali e aí a gente tem a frase de André Luiz: levante os caídos, você ignora onde seus pés tropeçarão. Né? Hoje a gente às vezes maltrata, ou a gente é meio grosso, ou a gente não dá atenção, não dá carinho, não se importa, mas lá na frente a gente pode inverter o papel, né? A gente pode estar no lugar daquele que hoje a gente acha que não é útil na nossa vida, que não presta para nada. Hoje nós sabemos onde estamos, amanhã não, né? Também. E muitas vezes aquela criatura que tratamos mal hoje, e no dia de amanhã nós vamos encontrá-la num consultório, em um departamento público, e quem está lá para nos atender, né? Às vezes a gente dá uma resposta grossa, a gente não dá atenção ao trato, alguma coisa, aí no outro dia a gente vai no lugar e é essa pessoa que nos atende, né? Qual é a nossa cara ali também, né? A gente, poxa, eu tratei mal ontem, ela vai hoje me tratar mal, ela vai... E você vai ter que arcar, né, com as consequências. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, nos advertia Jesus. Ele nos dizia isso porque sabia perfeitamente como nós somos, né? Que nos deixamos levar pela vaidade, pelo orgulho, toda vez que fazemos algo de bom, que falamos algo de bom, e sabemos que isso nos coloca em uma posição de relevância perante os nossos semelhantes. Mas Emmanuel nos aconselha nesses momentos, né? Não é todo mundo, mas a gente vê. Tem muita pessoa que pratica o bem, faz uma doação, ajuda uma família, faz alguma coisa, aí vai lá e tira, né? Posta na internet. Olha, eu fiz hoje. E dá um jeitinho, às vezes, de espalhar. Soltei sem querer, alguma coisa assim. Que é para os outros falarem, parabéns, muito bem, você fez isso e tal. Então, quer dizer, o bem que eu fiz, eu já estou recebendo a colheita naquela hora, né? Eu não vou ser, não vai ficar lá para depois, estou recebendo naquela hora. E Emmanuel nos aconselha nesses momentos que benfeitor é o que ajuda e passa. Isto significa que por mais belo que seja o nosso ato ou as nossas palavras, nós não podemos ficar aguardando nenhum gesto de retribuição, nenhum gesto de agradecimento ou de reconhecimento. Nós precisamos ter em todos os momentos de nossas vidas de que precisamos ser úteis, mas que benfeitor é o que ajuda e passa. Mas como saber quando nós devemos ajudar? Se aquela pessoa precisa tanto quanto aparenta, porque muitos se deitam na estrada para se fazerem de mortos. Chico, comentando a parábola do moço samaritano, nos dá duas dicas. Se o nosso coração for tocado, nós precisamos descer do nosso cavalo e ajudar. Se esse descer do cavalo significa dar do nosso esforço próprio, do nosso tempo e do recurso financeiro quando possível, da nossa boa vontade, e não importa que seja o mínimo que possamos dar, mesmo quem nada possui ainda tem um coração a oferecer. Então, quando a gente for tocado, né? Poxa, a pessoa está ali pedindo, está falando, aí eu vou ajudar. Porque quem está ali que quer ajudar, que quer auxiliar, a espiritualidade sempre vai intuir. Porque há aqueles também que se fazem de mortos, né? Fazem de coitados, ficam lá pedindo, ficam lá em situação assim, bem às vezes deprimente, mas eles só estão fingindo, eles não estão realmente necessitando da ajuda. Só não podemos deixar essa oportunidade passar diante de nós, porque a caridade precisa ser constante. Em todos os momentos de nossas vidas, temos ocasiões de praticá-la. A roupa que a gente doa, o calçado que não usamos mais, aquele esforço para ter paciência e suportar um irmão de difícil trato, e tudo isso vai nos transformando de dentro para fora, nos tornando criaturas melhores. Precisamos ir exercitando, porque quem exercita, exerce.
a nossa insistência, a nossa disciplina, a nossa vontade de estar constantemente exercitando a minha dedicação ao próximo, eu me importar com o próximo, eu querer auxiliar o próximo, eu estou exercitando, e quem exercita, exerce, até que vai chegar um momento que nós vamos alcançar a verdadeira felicidade, que é o que tanto nós almejamos e buscamos aqui na Terra. E Emmanuel ainda nos fala, porque a felicidade é a soma das alegrias que distribuímos. Que Jesus nos auxilie neste caminho, para que possamos nos elevar a Deus. A gente finaliza a reflexão e a gente vai fechando os nossos olhos. Neste momento, vamos compartilhar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores desejos. Que, unidos à espiritualidade amiga desta casa, possamos nos elevar e envolver o nosso planeta. Que neste momento possamos envolver um elo de luz dourada, e essa luz dourada vai aquecendo os corações, os pensamentos, as ações, vai impulsionando cada ser habitante dessa terra, neste momento, a se sentir fortalecido, a se sentir iluminado, a perceber a sua fé renovada, a sua esperança renascida, de que cada um de nós, desejando o melhor, conseguiremos exercer boas ações, boas atitudes, bons pensamentos, para que o nosso planeta se renove em boas energias, se renove em fraternidade, se renove em caridade e em amor ao próximo. Que saibamos, cada um de nós, ter paciência, ter tolerância, ter respeito, ter fraternidade, para que este nosso mundo seja um lar de amor, de esperança e fé. Que sejamos discípulos de Jesus em todos os momentos em que Ele precisar que sejamos assim. Que sejamos discípulos de Jesus na nossa casa, para conosco e para com aqueles que estão à nossa volta. Que assim o seja, graças a Deus.